A paz do Senhor, meus irmãos, esta é a síntese da segunda lição do terceiro trimestre de 2021. Título da lição: O reino dividido, Jeroboão e Roboão. Texto áureo: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Verdade prática: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Leitura bíblica em classe, primeiro livro de Reis, capítulo 12, dos versículos 1 ao 10, versículo 13, versículo 14 e dos versículos 26 ao 29. Primeiro tópico: as principais causas da cisão. Número 1 do primeiro tópico: a carga pesada de Salomão. Número 2 do primeiro tópico: a divisão do reino. Meus irmãos, a carga tributária imposta por Salomão foi pesada. Além disso, Salomão, meus irmãos, empreendeu duas grandes obras: o templo e o seu próprio palácio. E quando Salomão morre, meus irmãos, no ano 931 a.C., o povo pede a Roboão, filho de Salomão, para diminuir os trabalhos pesados dos ombros do povo. Roboão, ele endurece o coração. Ele endureceu o seu coração. E infelizmente Roboão, meus irmãos, não levou em conta que a verdadeira liderança é feita com atitudes de humildade. E que a missão de um líder é direcionar e não oprimir. Segundo tópico: os erros de Roboão. Número 1 do segundo tópico: a repetição dos erros de Salomão. Número 2 do segundo tópico: os maus conselhos dos amigos de Roboão. Número 3 do segundo tópico: o cuidado com os conselhos. Meus irmãos, infelizmente, algumas pessoas apenas usam Deus para conseguir atingir os seus objetivos e propósitos. E quando conseguem, meus irmãos, elas descartam Deus das suas vidas. E foi justamente essa a atitude de Roboão. Roboão, meus irmãos, tinha 41 anos quando subiu ao trono e reinou 17 anos no Reino do Sul. E ao tomar conselho com os anciãos e com os jovens, ele decidiu acatar os conselhos dos jovens. E ao optar seguir o conselho dos jovens, Roboão, meus irmãos, assina sua própria sentença de fracasso, porque os maus conselhos o levou à ruína. Meus irmãos, Deus, ele concede-nos a graça de podermos contar com os conselhos de nossos amigos. Buscar conselhos, meus irmãos, é um gesto de humildade, de dependência de Deus, pois é Ele que nos permite ser assim orientados. Pois nossa limitação, meus irmãos, é humana, e nós não conseguimos organizar às vezes e resolver os problemas sozinhos. Salmo 25, 14 diz: o conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes faz saber o seu pacto. O salmista também, meus irmãos, ele ora a Deus para que o Senhor o proteja de conselhos ruins, dos mal intencionados. Salmo 64, 2 diz: esconde-me, aleluia, do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam iniquidade. Portanto, oremos, meus irmãos, para que saibamos distinguir os bons dos maus conselheiros, e que o Senhor da terra, o Senhor dos céus, tenha misericórdia de nós. Terceiro tópico: o reinado de Jeroboão. O reinado dele e a sua idolatria. Número 1 do terceiro tópico: a rebeldia de Jeroboão. Número 2 do terceiro tópico: Jeroboão, o primeiro rei do norte. E número 3 do terceiro tópico: consequências da idolatria. Meus irmãos, Jeroboão, filho de Nebate, ele pertencia à tribo de Efraim e foi o primeiro rei do Reino do Norte.
reinando 22 anos em Israel. E durante, meus irmãos, o reinado de Salomão, o profeta Aías disse a Jeroboão que ele reinaria sobre 10 tribos de Israel e que o reino de Israel seria dividido. Oh, meus irmãos, quando isso acontece e a profecia se cumpre, Jeroboão, então, ele é nomeado rei pelas 10 tribos de Israel. E logo que ele foi nomeado, ele mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro. Um altar ficava ao norte em Dan e outro altar ficava ao sul de Israel. Jeroboão, meus irmãos, foi um líder idólatra que levou toda uma nação a cair. Meus irmãos, o pecado da idolatria foi uma das principais causas dos infortúnios do povo de Israel. Oremos, meus irmãos, oremos para que esse mal não entre em nossos corações e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu quero concluir a síntese dessa lição dizendo que o nosso culto, aleluia, que a nossa adoração, que a nossa reverência seja unicamente a Deus, pois Ele sim merece toda a honra, merece toda a glória. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família.